De volta com o nosso Você Bonita, então, para essa pauta super legal. Com ela, endocrinologista, a doutora Thaís Mussi, apresentei há pouco, antes do nosso intervalo. Bem-vinda, doutora, Muito mais obrigada. uma vez. E vamos lá, vamos entender como realmente as calorias são queimadas no nosso corpo. Vamos iniciar, então, falando do estudo. Ótimo. Recentemente, Carol, veio um estudo que ele botou por terra muita coisa do que se imaginava de metabolismo. Tá. Então, o que a gente acreditava muito no metabolismo? Que quando a mulher entra na menopausa, esse metabolismo muda, quando ela está na gravidez, esse metabolismo vai sofrer alteração, quando depois dos 30. E foi um estudo grande, levando as variáveis mais comuns em consideração. Então, foi um estudo muito forte do ponto de vista científico. Tá. E que ele trouxe qual informação para a gente? Que no primeiro ano, sim, existe um aumento significativo do nosso metabolismo, que a partir dos 20 anos esse metabolismo cai em torno de 3%, Tá. mas depois só dos 60 que ele vai sofrer uma nova queda e menorzinha ainda. Então, aquela ideia de, eu sou mulher, eu entrei na menopausa com 50 anos, meu metabolismo caiu. Nossa, agora está tudo muito mais difícil, está tudo muito mais complicado. Pelo estudo, ele diz que não, ele diz que isso não, é realmente depois dos 60 e para mulher, para homem, independente da questão das nossas alterações hormonais, que sabemos que nós mulheres sofremos muito mais com isso, não né? Então, o que chegou a essa conclusão? E muita gente acabou assim, pegou até a comunidade científica de surpresa, porque ninguém também imaginava essas repercussões todas. Mas eu acho que é importante a gente começar falando sobre o que é de fato o metabolismo. Sem então, dúvida. quando a gente fala de metabolismo, o que entra na pauta? O que a gente tem que pensar? Metabolismo é aquilo que eu gasto, é o meu gasto energético diário. Então, se você, Carol, acordou e ficou o dia inteiro na cama, deitadinha, você tem um gasto energético basal. Okay. Aquele gasto energético é o que você gasta para o teu cérebro funcionar, para o teu coração bater, para o teu pulmão funcionar. Isso é o que você gasta no dia, naquelas 24 horas. Isso é individual. Isso é individual e isso depende muito de alguns fatores que nós vamos entrar aqui na questão. Outra situação, eu levantei para escovar os dentes, eu fui passear com o meu cachorro, já mudei. Por quê? Porque eu já estou gastando, já tenho as minhas atividades diárias. Tá. E isso também varia muito. Uma profissão, um carteiro que caminha todos os dias, sim, uma pessoa que fica sentada na frente do computador, o gasto energético dela também vai sofrer uma variável. E aí isso existe uma equação, tá? Que hoje em dia já está bem em desuso, porque realmente ela superestima, ela joga para cima a quantidade de calorias que a pessoa precisaria, então ela já não é mais tão confiável assim, que é a equação de Harris-Benedict, que é a mais famosa. Se você hoje jogar no Google como calcular meu metabolismo, vai aparecer essa equação. Mas hoje ela já está muito em desuso. Então, quando eu quero ter uma medida fiel, beleza, eu entendi que o metabolismo é super importante, eu entendi tudo isso, Thaís. Já que a equação não funciona, o que eu posso usar? O exame de calorimetria. O exame de calorimetria hoje é o exame mais fiel, é o exame que realmente me dá esse gasto. Por quê? Porque o exame da calorimetria, Carol, ele vai medir quanto o oxigênio entrando e o gás carbônico expirado. Essa conta vai me mostrar um número fiel, um número muito mais real de quanto é de fato o meu metabolismo. Certo. E claro, a gente não pode ignorar a situação de que sim, existem pessoas que gastam mais e existem pessoas que gastam menos. Isso sim. Então, são os gastadores e os poupadores. Eu costumo brincar no consultório que tem pessoas que têm um metabolismo bem mais lentinho, é quase um modo avião. Então, assim, você não sai muito do lugar. Então, vamos entender com algumas situações que a gente colocou aqui, o porquê que isso acontece. A doutora vai movimentar a nossa gangorra, certo? Perfeito, E vocês vão mandando perguntinhas no @VocêBonitaTV. Já vou agradecendo, mandando um beijo pro Marcelo e pro Ricardo da cenografia, que essa gangorra ficou o máximo. E um beijo pra Juju, minha produtora, que também teve essa ideia e arrasou. Vamos começar... Não, vou deixar isso para depois. Vamos começar com esse? Vamos começar com atividade física. Atividade física? Isso. Vamos lá, vamos começar com atividade física. Então, tá bom. Então, vamos lá. Quando a gente coloca a atividade física na equação, de fato, o meu metabolismo vai aumentar.
Por quê? Porque eu estou fazendo atividade física, é isso que eu acabei de falar para a Carol. Eu estou gastando mais, eu estou usando mais toda a minha reserva, eu acabo gastando mais e gastar mais faz com que meu metabolismo também aumente, meu metabolismo também melhore. Então, o exercício físico, a atividade física, ela vai de fato sim, e isso nesse estudo foi comprovado. Foi comprovado. Que sim, a atividade física aumenta o meu metabolismo. Qualquer atividade física, doutora? Tem atividades físicas que a gente sabe que sim queimam mais, e aí eu vou entrar num terreno um pouco mais polêmico, mas eu acho que temos que falar do mesmo jeito. Pode falar. Tá? Por exemplo, as pessoas que assim são grandes defensoras da musculação, dos exercícios anaeróbicos, eles sim são muito importantes, eles têm um gasto menor, mas qual que é a contrapartida? Eu melhoro minha massa magra, eu gasto mais. Meu músculo é um tecido vivo, meu músculo precisa de energia. Então, eu vou ali, se eu fizer lá 1 hora de musculação, talvez eu não vou olhar no meu reloginho e nem gastei tanto. Mas eu vou continuar queimando, por quê? Porque sim, o meu músculo vai precisar de mais energia, mais oxigênio, e isso vai de fato aumentar a minha taxa metabólica. Então, não vamos nos ater tanto ao tipo da atividade física, nem o que o reloginho mostrou, Perfeito. Porque muitas vezes isso vai continuar repercutindo durante o dia, vai continuar ainda, os benefícios vão continuar aparecendo. Claro que uma caminhada, uma corrida principalmente, né? A gente está falando um HIIT, a gente está falando um gasto energético maior, né? Então, de fato, eu queimo mais calorias, eu também estou aumentando o meu metabolismo. Tá. Então, tudo isso vai acabar contribuindo. Perfeito. Vamos então para o próximo, tá aqui. Além da atividade física, vamos falar de peso? Vamos lá, doutora. O peso influencia o metabolismo? Influencia. Quanto maior o meu peso, aqui eu não vou conseguir fazer isso, mais alto o meu metabolismo. Então vamos deixar ela neutra. Tá bom. Porque o que acontece? Pessoas mais magras gastam menos. Se eu for comparar quanto que eu vou gastar de combustível num Ford Ka e num caminhão, o caminhão vai gastar muito mais. Por isso, Carol, que aquela equação acaba ficando muito ruim de ser levada na prática. Sem dúvida. Porque a pessoa que ela tem um peso maior, ela vai chegar num resultado final matemático maior e aí ela fala, beleza, eu li aqui e eu vi que eu tenho que subtrair tanto para começar a perder peso, para começar a emagrecer, mas ela vai ver que ela vai subtrair e muitas vezes não vai conseguir emagrecer. Por quê? Porque na equação superestima. Então, quanto mais alto o meu peso, sim, mais alto é o meu metabolismo. É a queima. E aí eu já vou fazer uma provocaçãozinha, porque quem aí que nunca passou por um processo de emagrecimento e depois ficou com aquela sensação assim, poxa, eu tô mais magra e eu tô com mais fome, e eu tenho mais vontade de comer e parece que agora a coisa não anda. O que acontece? Nosso corpo, ele é muito inteligente, ele tem os mecanismos de proteção. Então, se eu tenho um peso lá, se eu começo com 90 quilos, um programa de redução de peso, eu quero emagrecer. Tá. Quando eu estou pesando 70 quilos, meu gasto é muito diferente do que os 90 quilos. Eu estou com 20 quilos a menos. Exatamente. Então, eu não vou precisar de tanta energia assim. Só que ainda o meu corpo ele vai fazer uma adaptação e vai tentar fazer o quê? Baixar mais o meu metabolismo e aumentar a minha fome. E com isso a pessoa fica com aquela sensação de, meu Deus, eu não tenho força de vontade, eu não tenho, né, não sou disciplinada. E aí muitas vezes a atividade física aumentando, eu já consigo compensar essa queda no meu metabolismo. Que seria quando a gente fala do efeito platô, a gente está falando justamente disso, Carol. Por quê? O efeito platô é isso. Todo emagrecimento ele vai ter 3 fases. Ele vai ter uma fase ativa de perda de peso, onde a pessoa emagrece. Ele vai ter a fase do platô, como você bem disse, e depois ele tem 3 caminhos. Ou ele vai ganhar peso, ou ele vai manter, ou ele vai ter uma nova fase ativa de perda de peso. Entendi. Esse platô é muito variável de pessoa para pessoa. Tem pessoas que entram num platô com mais facilidade, tem pessoas que demoram um pouquinho mais. Então é muito, muito variável. Mas pensando na nossa balancinha aqui, é isso. Quanto mais pesado eu sou, mais alto o meu metabolismo. Doutora, eu vou te fazer uma pergunta, porque não tem aqui a questão dos hormônios em si específicas. Perfeito. Né? Quando a gente falar de sexo, homem, mulher e tal, talvez você comente. Mas existe uma questão também para a gente colocar, que é a questão da ingesta calórica. Maravilha. Certo? Da soma, então, do quanto a gente está ingerindo.
Aí menos o que a gente está gastando. Perfeito. E os horários do dia das liberações hormonais. A gente já fez algumas pautas aqui e eu sempre gosto de voltar nesse assunto porque a gente fala muito da insulina, da questão do carboidrato, tá? Então toda vez que a gente acaba aumentando um pouco mais a insulina, a gente está estocando mais do que queimando, Perfeito. certo? Exatamente. Como é que a gente coloca isso no nosso assunto? Muito bem colocado isso, inclusive, ontem e anteontem eu estava na Unicamp fazendo um curso de obesidade avançada, no qual foi muito falado isso, a gente teve uma aula com uma nutricionista, que ela falou justamente da questão do ciclo circadiano, que é isso que a Carol falou. Quando a gente tem um cortisol, que é o nosso hormônio do estresse, atuando, então, por que a gente tem que dormir à noite, teoricamente? A gente sabe que os trabalhadores noturnos não conseguem, mas por que teoricamente, a noite, sim, de fato, foi feita para dormir? Porque é quando eu tenho uma queda do meu cortisol, porque é quando eu tenho que relaxar, é quando eu tenho que estar mais tranquila para dormir. E isso também vai ter uma queda da insulina. Tanto é que hoje já existe até um termo da dieta do ciclo circadiano, que é respeitando tudo isso. Então, à noite, vai ficando um pouco mais lento, de fato. E aí, se eu exagero, por exemplo, eu como uma refeição uma densidade energética muito grande, muito rica em gordura, né, com muito açúcar, então é claro que isso vai me liberar mais insulina. Muito da energia até que eu gastaria para o meu sono, eu vou gastar para a minha digestão. Entendi. O repouso, porque uma forma de nutrição também é o sono. Então, essa nutrição de um sono repousante não vai existir e isso desencadeia toda uma compensação no meu dia seguinte. Então, por exemplo, eu aumento a minha leptina, eu tenho uma desregulação da minha leptina, eu aumento a grelina, que é o hormônio da fome, se eu não dormir legal. Então, uma coisa sim está linkada com a outra. É um gancho mesmo que... Tem que tomar cuidado também, então, com os horários. Tem que tomar cuidado com os horários, por quê? Porque se a gente não tiver esse cuidado, a gente vai acabar, sim, sobrecarregando e muitas vezes fazendo esse desbalanço hormonal, como você falou, uma questão de uma insulina, uma resistência insulínica, ela vai me deixar com o metabolismo mais lento também, ela vai deixar também tudo muito mais difícil. Então, se a minha intenção é emagrecer de fato, eu tenho que rever essa questão. E você falou uma coisa muito importante, que é a qualidade alimentar. Por quê? Porque existem alimentos, sim, que ajudam, né, na questão da digestão, que é a termogênese alimentar. Mas eu acho que daí a gente vai falar depois, a gente fala, então, daqui a pouquinho que tem já os alimentos. Vamos colocar a perguntinha do público, chegaram várias, claro, e a gente continua com a dinâmica aqui na tela, olha lá. Obrigada, Flávia, um beijo. Pensando em massa muscular, quando fazemos musculação e substituímos a massa de gordura pela massa magra, isso gera maior gasto energético? Sem dúvida. Com toda certeza, porque é isso. O mesmo 1 quilo de gordura vai gastar muito menos do que o mesmo 1 quilo de músculo. O músculo ele precisa de muito mais energia, oxigênio. A gordura é um tecido mais inerte. Então, sim, você aumentando sua massa magra, com toda certeza você vai aumentar teu gasto metabólico. Tem mais, olha lá. Ai, ficou bonito isso, Ficou, né? Adriana, obrigada. Como posso aumentar o meu metabolismo tendo hipotiroidismo? Adriana, essa é uma dúvida de muitos pacientes no consultório, de fato. E assim, até onde a ciência explica, quando você está com a sua tireoide regulada, teoricamente, sim, o seu metabolismo tem que estar dentro de um normal. Então, um hipotireoidismo desregulado pode levar realmente a uma taxa metabólica um pouco mais baixa, a favorecer o acúmulo de gordura e aí acabar não conseguindo emagrecer, como você colocou. Mas quando a tireoide ela está bem equilibrada, quando você assim passou com o seu médico, o seu endócrino, os hormônios estão ok, as taxas hormonais estão adequadas, o seu metabolismo vai ser igual de uma pessoa que não tem hipotireoidismo. Tem mais, depois eu vou fazer uma minha, olha lá. Rosana, obrigada. Entrei em um desafio de perda de peso e ganho de massa na academia. Tenho 51 anos. Estou em desvantagem com uma pessoa de 20? Rosana. É Rosana, né? Rosana, né? Rosana, a sua pergunta vai exatamente assim, no contraponto do estudo que a gente começou falando, que não existiria uma diferença perante uma pessoa de 20, porque a partir dos 20 começa a ter esse declínio, você tem 51 e só com os 60 que eu vou ter uma nova queda. Mas eu vou te falar que não é a realidade total do consultório, sabe, Carol? Porque existe sim, a gente sabe que as mulheres que entram na menopausa ou que estão naquele período ali do climatério, que já é aquele período anterior, elas de fato podem ter um decréscimo, sim, e essa alteração de taxa hormonal, muitas vezes é isso, ela não dorme direito.
a falta da progesterona, ela tem o fogacho, ela acorda, ela não tem um sono bom, ela vai ter um cortisol alterado, ela vai ter uma leptina alterada. Então, de fato, se a gente for entrar na nuance ali, cada paciente traz uma história. Então, assim, eu falando para você, se eu for pegar pelo estudo, Rosana, eu vou falar que não tem diferença nenhuma, que você está na mesma vantagem, vai lá e capricha. Mas, na prática, a gente vê que, assim, muitas vezes isso acaba sendo um pouco controverso, assim, né? O que derruba total esse metabolismo? O que faz, assim, ó, despencar. Mesmo, despencar e ladeira abaixo, independente da idade, independente se é homem ou mulher? Carol, eu falaria para você que o principal item seria a questão do sedentarismo. O sedentarismo é o meu item número um para te falar assim, o que vai derrubar mesmo. E hoje já se fala muito assim, até assim, essa realidade do pós-Covid que a gente vive hoje. Tem já muitos estudos que estão de fato comprovando e querendo mostrar por A mais B que sim, a questão da perda da massa magra, que muitos pacientes internados acabaram sofrendo com isso, ela provocou uma mudança em receptor de insulina, ela trouxe o que a gente chama de sarcopenia, o obeso sarcopênico, que é o quê? Que é o obeso sem massa magra. Entendi. Que é aquele obeso, assim, aquele senhorzinho, aquela senhorinha que a gente vê assim com a perna bem fininha, com mais uma proeminência da região abdominal. Então, essa perda da massa magra, ele já vai estar com o metabolismo lá embaixo, já não vai estar gastando. E tudo, né, o avançar da idade também, então, às vezes, até um pós-Covid junto para apimentar a coisa ali, só para... Olha só. Então, tem muitas coisas que, sim, por isso que é isso, né? É muito legal, é um assunto super interessante, os pacientes gostam muito de falar de metabolismo, mas nada substitui a questão de você individualizar, você escutar toda a história, mas eu acabei me alongando demais. Rosana, eu espero que eu tenha respondido sua pergunta. Vou colocar mais perguntinha do público, a gente vai falar desse grupo aqui, ó. E claro, né, gente, pode deixar que eu não vou esquecer, não. Como é que a gente queima mais gordurinha abdominal? Ah, será que tem segredinho? A doutora vai contar. Sueli, obrigada. Como muitos doces, mas pela quantidade que como, engordo pouco. Ainda bem, mas eu gostaria de saber por quê. Sueli, tá? Sortuda, Sueli, vamos lá. Exatamente. Então, o que acontece? A gente sabe que tem pessoas que também metabolizam melhor, usam mais o carboidrato como fonte de energia para que seja o seu principal combustível na sua taxa metabólica, e existem pessoas que usam mais a gordura. Então, provavelmente, a Sueli, né, acaba entrando nesse grupo de usar mais o carboidrato, por conta disso ela tem toda essa situação de não estocar. E também a gente tem que considerar também isso, né? Às vezes, ela é uma pessoa que tem um metabolismo que é mais uma gastadora mesmo, né? Tá. Então, vamos dizer assim, eu não posso considerar só os doces que ela come, eu teria que ver todo o contexto. Então, vamos dizer que às vezes ela coma muito pouco das outras coisas, né? E daí no balanço fica... Então, a princípio, inicialmente, eu falaria para você que provavelmente você acaba entrando nessa situação mesmo que eu falei, de grupos que usam mais a gordura como fonte de energia e grupos que usam mais o carboidrato como fonte de energia. Então, dá para dizer que existe magra de ruim? Dá, existe, é verdade, tem a magra de ruim. Tem mais perguntinha? Ah lá, Débora, obrigada, um beijo. E para quem não tem acesso à calorimetria, como saber que taxa essa metabólica basal é real? Então, para ter uma conta matemática, pelo menos, né, Débora? Então, infelizmente, Débora, a gente não tem como, eu não teria como falar isso para você de uma forma adequada. Uma forma mais aproximada, e que aí você pode, assim, é muito mais fácil o exame do que a calorimetria, seria a bioimpedância. A bioimpedância é um exame bem mais acessível, em academias, nutricionistas, consultórios médicos, você consegue ter uma estimativa dessa taxa metabólica basal. Então, pela bioimpedância também seria A calorimetria é o gold standard, que a gente fala, é o melhor, né? Mas a bioimpedância também é uma boa opção. Vamos falar desse grupo, doutora, antes da gente colocar mais perguntinha, que a gente tem um pouco dos termogênicos, né? São eficientes? Então, você sabe que tem muito mito em cima disso, comprovadamente. Azeite de oliva, pimenta. Isso é comprovado que sim, de fato, aumenta a nossa taxa metabólica basal. Tá. Vou tomar 1 litro de azeite de oliva. Não é uma boa ideia. Por quê? Primeiro, não se tem a quantidade ideal desses alimentos que provocariam uma mudança significativa em taxa metabólica. Tá. E o mais curioso do assunto
é que nos estudos que comprovaram o azeite de oliva e a pimenta, ela provocou uma melhora de metabolismo nas pessoas magras e não nas pessoas obesas. Então, ainda requeremos mais estudos, a gente ainda precisa outras informações antes de sair dando pimenta para todo mundo e azeite de oliva para todo mundo. Até porque o azeite de oliva, ele é um excelente alimento, mas ele é calórico, né? Então, acaba que temos que ter esse cuidado. O gengibre e a canela é muito mais o gosto pessoal. Ah, eu gosto. Ótimo, continue usando. Estou usando porque isso vai fazer minha taxa metabólica aumentar e eu vou poder comer mais. Péssima ideia. Então, isso não procede, não existe. O incremento que ele dá, Carol, é muito, muito, muito pequeno, tá? E a gente colocou o café, por quê? Porque hoje a gente sabe que tem muita gente assim, vai começar atividade física, academia, nossa, eu preciso um termogênico, eu preciso isso, eu preciso aquilo. E às vezes, um bom expressinho ali antes da atividade física já é o seu termogênico, porque ele vai dar uma aceleradinha assim, ele vai te dar mais pique, vai te dar mais energia. Então, não precisa às vezes gastar com coisas muito mirabolantes, porque um bom expresso aí já cumpre a função. Doutora, você acredita, para a gente ir encerrando, infelizmente, né? A doutora vai voltar, gente, sei que vocês adoraram, também adorei. Que as pessoas não têm, talvez, tanta noção da quantidade de alimentos que se deve, né, ingerir, e pensando nas calorias, e até do quanto é o gasto. Então, por exemplo, 1 hora de musculação para uma mulher que já está no peso, 60 quilos, ainda que ela faça com muito, ela não vai gastar mais do que, por exemplo, 400 calorias. De jeito nenhum. E as pessoas têm a ideia que gasta muito. Não. Então, Temos 1 minuto. Um ótimo exemplo. Eu gosto muito de falar, então vou tentar ser breve. A questão da atividade física, a gente... em toda essa linha nova que a gente vem falando muito da questão da não restrição, das dietas mais tranquilas para as pessoas realmente assim normalizarem um pouquinho mais e conseguirem ficar mais em paz com isso e mesmo assim atingirem seus objetivos, a gente incentiva muito o hábito do diário alimentar, Carol, porque muitas vezes é subestimado mesmo. A gente acha assim, não, eu não como muito e acaba comendo mais. E aí com isso também eu jogo que a atividade física vai queimar muito e de fato não. Então acaba sendo matemático. E não caiam na pegadinha da esteira, hein? Porque a esteira, ela foi feita para o peso do homem. Então, não caiam na pegadinha da esteira. Eu tenho só 30... Não é verdade, doutora? Verdade, você fala, verdade. Nossa, queimei tudo isso. Não. Tudo mentira. Só que não. Doutora Abreviado, Thaís Mussi, tudo junto lá no Instagram, doutora Abreviado, Thaís, com TH Mussi, MUSSI. Tudo junto, doutora Thaís Mussi, para quem quiser mandar mais perguntinhas. Você volta, né, doutora? Com certeza. Sucesso total, né? Muito obrigada, Falou de uma Carol. forma incrível. Até a próxima. Obrigada. Meninos, beijo, beijo, beijo. Até amanhã, 12:30. Obrigada, gente. Obrigada pela audiência, pelo carinho. Até amanhã.